Salve pessoal da página Dr. Psicólogo no Ar. Hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico, que eu acredito que em algum momento da sua vida você andou discutindo sobre isso, principalmente nesses últimos tempos. Fica aí com a gente que a gente vai tentar decidir até o final do vídeo quem tá certo, se é o pessoal da direita ou se é o pessoal da esquerda. Salve pessoal da página Dr. Psicólogo no Ar. Então, você está cansado dessa briga sua familiar, né, e entre amigos, sobre quem está mais certo, se é a direita ou se é a esquerda? Ou você é um desses que entram nessas discussões ferrenhamente, tentando provar seu ponto de vista para as outras pessoas que pensam diferente de você? Então hoje no vídeo eu vou tentar explicar um pouquinho como que é formada essa questão da opinião. E no final a gente vai tentar dizer quem está mais certo nessa discussão de direita e esquerda. Então, tudo começa lá atrás, né, quando Aristóteles, o filósofo, ele disse uma frase muito interessante que é a seguinte, que a sociedade ela é muito mais do que a soma das suas partes. Então não adianta eu querer dizer que a sociedade ela é a somatória de todos os indivíduos que nela estão, e na verdade isso seria falso, porque quando você nasce, que você entra na sociedade, você já recebe vários conceitos que a sociedade já dita essas regras antes mesmo que você nasça. Então as leis, os costumes, a cultura, tudo isso daí já existe antes do indivíduo nascer. E quando ele nasce, ele entra em contato com essa primeira micro-sociedade dele, que é a família, que vai ditar essas regras para ele, tanto sociais quanto psicológicas. Então a gente tende a ser uma reprodução da forma como os nossos pais são e nos criaram. E esses pais vão ditar as regras sociais para a gente e psicológicas a partir da vivência deles. Então a gente tem uma tendência muito grande de reproduzir tudo o que eles fizeram. Lógico que às vezes de forma aprimorada, porque afinal de contas as nossas experiências de vida são diferentes das experiências de vida que eles tiveram lá atrás. Mas as respostas que a gente tem frente aos problemas tendem a ser exatamente conforme foram aprendidas. Não são poucas as vezes que você se percebe tendo reações como seu pai ou sua mãe teria, né? Então essa é uma questão. Então quando você vai começar a formar a sua opinião ela não é formada do zero. Ela é formada a partir de conceitos que já foram ensinados para vocês pela sua sociedade, né? Pela sua micro-sociedade, que são os pais, e pela sociedade na qual você viveu. E aí você vai interagir com o mundo a partir disso. Então as coisas que você acredita, as coisas que você gosta, têm uma relação muito direta com as projeções dos seus pais lá atrás. E aí o que você resolve fazer? Você vai para a adolescência e você começa a entrar em contato com amigos. E esses amigos vão trazer outras opiniões. E aí com essas opiniões a gente vai confrontar as opiniões que você aprendeu com seus pais. Isso daí é o que a gente chama do início da adolescência. Por isso que o adolescente é tão chato. Porque ele precisa provar o ponto de vista dele. Ele precisa contestar aquilo, a realidade que ele tinha frente à realidade nova que ele está vivendo, tá? E aí o que acontece? A gente passa por essa adolescência e a gente vai fazer uma faculdade. E quando a gente vai fazer uma faculdade, a gente acredita que aquelas pessoas, aqueles professores que vão estar ali na faculdade, eles vão dizer para a gente exatamente como entender a nossa profissão, para que a gente possa lá no futuro se dar bem com isso. Então esses são pessoas que representam para a gente um poder muito grande, um poder do conhecimento da causa. Então eu olho para esses professores e eu começo a usar aquelas ideias que eles têm como realidade na minha vida também. Mas eu tendo a pegar somente aquelas coisas que batem com aquilo que eu aprendi lá atrás. Ou eu vou confrontar esses professores e tentar mostrar para eles que eles estão errados de alguma forma, ou eu vou fazer o seguinte, vou olhar lá para trás e ver como eu aprendi lá e associar aquilo que eles estão me ensinando. Então existe sim, na nossa formação da faculdade, uma influência muito grande da forma de pensar, tá? Eu não quero discutir a ideia de escola com partido ou escola sem partido, não é isso que eu estou falando aqui agora. Eu estou querendo dizer que a gente utiliza essas referências para formar nossas opiniões. No começo do vídeo mesmo de hoje, eu peguei e falei sobre Aristóteles. Então eu tenho ele como uma referência de alguém que é inteligente
e que tenha estudado sobre o assunto e me embaso na teoria dele, na frase que ele disse lá atrás, para poder dizer o que eu estou falando aqui agora. Outro exemplo que eu posso dar para reforçar essa ideia de o quanto a gente busca referências para formar nossas opiniões seria do sociólogo Durkheim, e ele vai falar da questão da consciência coletiva, que seria como se a sociedade tivesse uma forma de se pensar minimamente muito parecida, né? De uma forma muito simples, tá? Eu estou falando da teoria dele muito porque a gente dedicaria muito mais de um vídeo para falar só sobre isso. Mas eu só estou querendo mostrar que, às vezes, a gente vai perceber que aquele determinado grupo de pessoas tem sempre um pensamento meio que parecido. Então, às vezes eu vou usar aquilo que foi aprendido na minha vida para poder formar minha opinião. Eu posso não saber como funciona, mas eu acredito que seja daquela forma. Isso normalmente quem sofre são os profissionais da psicologia, da sociologia, filosofia, né? Não é poucas vezes que acontece, não são poucas vezes quando acontece de eu estar junto com a minha família e aí surge um assunto e olha para o lado e fala, poxa, o João é psicólogo, vamos perguntar para ele como é que funciona. E aí você fala e explica, usando teorias para poder dizer, né, responder aquela pergunta deles. E aí eles olham bem para você, quando ela não bate com aquilo que eles acreditam que seja a verdade, ele vai dizer para você assim, fala assim, não acho que seja isso não. Pois é, então a forma como aquela pessoa usou para formar a opinião dela é diferente da forma como eu usei para formar minha opinião. Por isso que há uma tendência de que profissionais que trabalham nessas áreas já há muito tempo, eles tendem a ter buscado muito mais referências para formar as opiniões. Mas psicologicamente a gente também tende a procurar pessoas que tenham ideias, formações parecidas com a nossa, para que a gente possa reforçar aquilo que a gente acredita. Por isso que você vai ver em várias, no caso da psicologia, por exemplo, várias linhas de pensamento, onde um vai confrontar as ideias do outro. Porque cada um, de alguma forma na história, buscou as referências que mais se assemelhavam com aquilo que ele imaginava. Então vamos imaginar então, para a gente concluir esse assunto, porque eu acredito que vocês já devam estar esperando aí que eu me posicione logo quem está mais certo, direita ou esquerda. Antes de eu dizer quem eu acho, vamos pensar o seguinte, imagina que a verdade seja um rio. E esse rio está passando agora, nesse momento na nossa frente. E ela passa com uma velocidade muito grande. Eu não consigo perceber os detalhes, porque eu preciso estar muito focado nessa verdade para poder analisá-la de verdade. Então imagina que a verdade seja esse rio e ele está passando agora. E imagina que todas as pessoas elas estão posicionadas à margem olhando esse rio. A opinião seria a forma como essa vida, a vida como essas pessoas tiveram, que fez com que ela se posicionasse de uma determinada maneira na margem desse rio para olhar esse rio. Então vamos imaginar que alguns estão de lado, outros estão de costas, outros estão de ponta cabeça, mas cada um acredita que a forma como eles estão posicionados olhando esse rio é a forma correta de ver esse rio. Dificilmente alguém vai ver o rio de verdade, porque para isso você teria que estar dentro desse rio. E se estivesse dentro do rio, você também não veria o todo dele. Então a verdade ela tem uma relação muito direta com a forma que eu aprendi a observá-la. Então qualquer pessoa que você conheça, seja ele de direita ou seja ele de esquerda, a opinião que ele estiver te dando é verdadeira naquilo que ele acredita. Na vida que ele teve, na experiência que ele teve. Então se ele defende um lado, se ele defende um outro, ele está certo, dependendo do ponto de vista. Ele vai estar certo a partir daqueles que pensam exatamente como ele, ou muito parecido com ele, e ele vai estar errado frente àqueles que pensam diferente dele. Então a esquerda, ele vai estar certo enquanto observadores da esquerda, e a direita vai estar certa enquanto for observada por seguidores da direita. Todo momento que alguém da direita discutir com a esquerda, um vai sempre acreditar que o outro está errado. A mesma coisa é na casa da gente, quando alguém, o pai, a mãe, marido, mulher, seja lá quem for, seja para a gente dar uma opinião. Se não for aquilo que a gente imagina, se não for aquilo que a gente espera, a gente acredita como errado, a gente acredita como não verdade. Eu não analiso quem o outro é, da onde o outro veio, até chegar naquele ponto para poder dar aquela opinião. Eu analiso a forma como eu vivi
e recebo aquela informação e a partir dali eu devolvo conforme eu acredito ser verdade, né, ser correto ou ser errado. Mas tudo vai depender de muita coisa que tem lá atrás na formação de quem eu sou. Então, quem está certo ou quem está errado depende do ponto de vista, certo? Espero que eu tenha feito vocês pensarem um pouquinho, espero que vocês tenham entendido. Quem gostou do vídeo, deixa o seu like aí. Quem não gostou, finge que não tem aquele dedinho para baixo, brincadeira. Mas deixa seus comentários, curtam a página, compartilhem, se inscrevam para receber os vídeos mais novos. Obrigado pela presença de vocês. Abraço!